Olá pessoal, estamos aqui de volta na Maratona Enem para poder conversar com vocês sobre algumas dicas de biologia. Meu nome é Luciano e eu trouxe hoje para poder discutir com vocês um tema muito recorrente nas provas do Enem. Se a gente fizer uma avaliação, e que isso já foi feito várias vezes, nas questões que mais caem do Enem, essas questões de biologia estão relacionadas à área de ecologia. E dentro da área de ecologia nós temos temas muito recorrentes que vêm caindo sempre nas questões. Então, nós vamos falar aqui alguns temas que vêm em várias edições do Enem. Um desses temas é sobre magnificação trófica. O que quer dizer magnificação trófica? Antes de pensar em magnificação trófica, vamos refletir como vivem esses seres vivos. Nós somos seres que estamos em intensa ligação com os outros seres vivos, principalmente em relação à energia, principalmente em relação aos alimentos. Então, todos os seres vivos estão intimamente ligados, interagindo uns com os outros. Esses seres vivos, eles podem participar de determinadas cadeias, que nós chamamos de cadeias alimentares. Observando a base dessa cadeia, nós temos os produtores. Quem são esses produtores? Seres, por exemplo, fotossintetizantes, que captam um gás carbônico, água, e na presença da luz vão fazer a glicose, vão produzir glicose. Então nós temos a construção dessa molécula química, trazendo uma transformação da energia luminosa para a energia química. E com essa molécula, o que vai acontecer com esse vegetal? Ele vai crescer. Ele usa essa glicose para quê? Para poder construir e também para gerar energia para o seu corpo. Então essa molécula ela é muito importante, que é fabricada no processo de fotossíntese. Quando você tem animais que se alimentam desses produtores, nós chamamos de consumidores primários. Ao consumir esse vegetal, ele está obtendo os alimentos presentes naquele vegetal. E esse alimento vai ser utilizado para quê? Para gerar energia. Então, parte desse alimento é utilizado na construção do próprio corpo, desse consumidor primário, mas parte desse alimento vai ser utilizado para quê? Para gerar energia. Então, cada nível trófico vai sendo perdido uma parcela dessa energia. Então, quem está no topo da cadeia alimentar, ele vai ter acesso a menos energia. Então, eles têm até mais dificuldade de ficar em determinados ambientes com poucos recursos alimentares. Então, quem está no topo da cadeia alimentar vai receber, vamos dizer assim, menos energia. Então, dica importante, quando estamos falando de energia, quem está no topo tem menos energia e quem está aqui vai ter mais energia. Tudo bem? Agora, nós temos seres vivos vivendo em ambientes altamente degradados, onde você tem uma grande liberação de substâncias químicas não biodegradáveis. Essas substâncias químicas são eliminadas, são resíduos que são eliminados no ambiente por ação antrópica, as indústrias podem liberar, e esses animais vivem nesses ambientes obtendo alimentos e esses alimentos podendo ter metais pesados e outras substâncias. Então, nós temos nesse indivíduo um processo que nós chamamos de bioacumulação. Essa substância pode ficar acumulada no corpo desse indivíduo. Então, ao longo do tempo, aquele ser vivo, ele pode adquirir essa substância e essa substância ficar acumulada no seu organismo. Bom, nós temos agora um processo que nós chamamos de magnificação trófica. Nós temos muitos resíduos que são utilizados, por exemplo, na agricultura. Esses resíduos são manipulados pelas pessoas, às vezes de forma incorreta ou em grande quantidade, e são liberados ali.
Quando chove, automaticamente essa substância pode ir para o leito de um rio. Nós temos dejetos sendo liberados pelas indústrias. Essas substâncias podem ser substâncias não biodegradáveis e essas substâncias chegam no ambiente e podem ser, né, adquiridas por seres vivos que passam por uma cadeia alimentar. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, a base da cadeia alimentar: produtores, consumidores primários, estão vendo? Consumidores secundários. O que acontece? O consumidor secundário, vamos pensar, ele não vai se alimentar de um único indivíduo. Então, uma ave, ao se alimentar de um peixe, não se alimenta de um peixe só. O que acontece? Ela vai se alimentar de 1, 2, 3, 4, vários peixes. Vamos supor que cada peixe desse tem lá 2 miligramas, uma substância química ali, 2, 2, 2, 2. Ao comer os 4, o que acontece? Ele vai ficar com 8. Ou seja, ocorre um acúmulo dessa substância ao longo da cadeia alimentar. Então, importante prestar atenção nesse detalhe. Quem está no topo da cadeia alimentar vai ter uma maior quantidade dessas substâncias químicas presentes ali. Então, esse processo nós chamamos de magnificação trófica. Um experimento foi feito na Baía de Guanabara. Olha só, foi verificado o nível de metilmercúrio na biota lá da Baía de Guanabara. Observou na água, no microplâncton, no mexilhão, na tainha, em vários peixes, e eles observaram que existia essa diferença. Os peixes consumidores primários tinham menos do que os consumidores secundários, e assim sucessivamente. Quem era o topo da cadeia alimentar? Esse peixe aqui, chamado Trichiurus lepturus. É um peixe espada, muito consumido por vocês, a população gosta bastante, é um peixe de carne saborosa, branca e de custo baixo. E é um peixe que, na verdade, tem um acúmulo bastante significativo de metilmercúrio encontrado nele. Por quê? Porque ele é o peixe carnívoro de topo de cadeia. Então, quem está lá no topo da cadeia vai ter essa concentração, vai ocorrer essa magnificação trófica e ele vai ter uma maior quantidade dessa substância. Quando eu ingerir esse animal, eu posso adquirir também essas substâncias. Então, esse processo nós chamamos de magnificação trófica, o acúmulo dessas substâncias ao longo da cadeia alimentar. Então, precisamos ficar muito atentos nas questões do Enem. Então, olha só, eu estou falando aqui do boto cinza. O Enem de 2017 está falando aqui sobre o boto cinza. E aí ele pergunta para vocês, o boto cinza acumula maior concentração dessas substâncias. Por que eles acumulam maior concentração dessas substâncias? Porque eles fazem parte do quê? De uma cadeia alimentar e eles estão no topo. Então, quem está no topo da cadeia alimentar, consequentemente, tem acumulado ali maior concentração desses metais pesados, dessas substâncias químicas ali não biodegradáveis. Tá ok? Bom, olha só essa questão. Olha no detalhe e na dica para uma boa interpretação e uma boa resolução da questão. Ele inicia a pergunta falando sobre o sentido do fluxo de energia. E aqui ele fala de derramamento de metal. São duas coisas diferentes. Lá no início eu falei que quanto o ser vivo que está no topo da cadeia alimentar tem menos energia. Por quê? Porque ele foi perdendo essa energia. Quando a gente fala de metal pesado, nós estamos falando de topo de cadeia com maior concentração. Então, olha só, o vegetal, o produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Quando a gente fala de energia, o produtor produziu a glicose, ao consumir ele adquire, mas ele gasta essa energia para se locomover, para ele poder se reproduzir. Então, ao passar por esses níveis,
parte dessa energia liberada. Então vai chegar menor quantidade aqui nesses animais. Então, menor quantidade de energia, ok? Mas ele está falando aqui na questão sobre o derramamento de metal, de mercúrio nessa água. Então, se derramar mercúrio aqui, o que vai acontecer? Essa substância é incorporada nos tecidos e eu tenho lá vários caramujos. O peixe vai lá, um peixe vai comer vários caramujos. Então, automaticamente, essa concentração dessa substância vai passar para esse animal e vai ficar, né, acumulada. Essa garça não vai comer um peixe, vai comer 2, 3. Então, você tem um acúmulo. Quem está no topo da cadeia alimentar, no caso aqui, as aves, pois são predadores do topo de cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. Entenderam? Então, importante pensar com calma. Uma coisa é energia, uma outra coisa é o acúmulo ao longo da cadeia alimentar dessas substâncias, desses metais pesados, por exemplo, desse mercúrio, que é o caso que está falando ali. Tá ok? Então, prestem bastante atenção nos temas relacionados à ecologia. Ecologia é um tema recorrente na prova do Enem e eu espero que vocês fiquem atentos a essas dicas que nós demos hoje na Maratona Enem, para que com segurança você possa escolher ali a opção e concretizar o seu sonho de uma vaga na sua universidade que você tanto deseja. Espero que vocês tenham gostado, esperamos vocês nos próximos vídeos. Um abraço a todos.